fim virá, esta é uma verdade incontestável. Muitos preferem não acreditar nesta realidade e não querem admitir que o fim está próximo. O próprio Jesus afirmou esta verdade, quando disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim." Mateus capítulo 24, versículo 14. Os sinais nos alertam que estamos vivendo no tempo do fim. A humanidade está marchando para um caos total. A própria natureza sinaliza dando respostas à humanidade, avisando que o fim se aproxima. Os próprios cientistas estão dizendo que o fim está próximo. A ciência está afirmando o que a Bíblia já previa. Estamos à beira de um colapso, o mal sobreveio à Terra e o fim é iminente. O apóstolo Pedro, no primeiro século, já exortava os cristãos dizendo: "E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração." 1 Pedro 4, versículo 7. Quase 2000 anos se passaram, de quando Pedro falou que o fim estava próximo. Imagine hoje, quando já estamos em pleno século 21. Mais do que nunca, podemos afirmar que estamos chegando na reta final da história da humanidade. Falando sobre os tempos do fim, o apóstolo Paulo previu uma extrema corrupção social, moral e espiritual, orientando e exortando o jovem pastor Timóteo. Paulo diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te." 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5. Esta lista de comportamentos sóbrios e decadentes enumerada pelo apóstolo é um retrato da nossa sociedade atual. O fim dos tempos. O fim de todas as coisas. O fim dos impérios. O fim dos poderosos. O fim dos hipócritas. O fim dos falsos profetas. O fim dos falsos cristãos. O fim dos falsos pastores. O fim dos falsos mestres. O fim das falsas religiões. O fim das falsas igrejas. O fim de um mundo violento, corrompido, perverso e doentio. O fim da nossa existência selará o nosso destino. Não temos o poder de escolher o dia da nossa morte, mas podemos escolher ainda em vida, onde passaremos a eternidade. Depois da morte, não haverá um bis, está escrito. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Portanto, antes que chegue o fim da sua existência, decida entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitando-o como Salvador e Senhor da sua vida. Amém.